Peço a você que, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 17 de João, versículos 11 e 12. Esse é o texto base deste sermão. Nós vamos olhar para esse texto e vamos extrair mais 3 verdades sobre os discípulos de Jesus. Com a Bíblia aberta, peço a você que me acompanhe na leitura. Lembrando vocês que essa é a oração de Jesus para os seus discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Pode tomar seu assento? Meus irmãos, como sabemos, o 17º capítulo, nele o Senhor Jesus está orando. São os últimos minutos do Senhor antes de ser preso, e Ele está orando aqui por os seus discípulos. E essa oração profunda de Jesus, conhecida como a oração sacerdotal, oferece a todos nós um resumo ou uma análise daquilo que é esperado de um verdadeiro discípulo de Jesus. De forma que todas as vezes que estudarmos o capítulo 17, nós que somos discípulos de Jesus temos a rica oportunidade de fazer uma autoavaliação, de olhar para a nossa vida, de olhar para as nossas atitudes, para ver se nós nos adequamos à nossa identidade em Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Porque basicamente é isso que temos aprendido nos últimos sermões, desde que adentramos o 17º capítulo. Qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? O que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos, em primeiro lugar, que nós pertencemos a Deus. Também aprendemos que, como discípulos que somos, obedecemos, porque somos obedientes. Também aprendemos que os discípulos de Jesus, eles sabem tudo que Jesus tem e faz, vem do Pai. Como discípulos de Jesus que somos, aceitamos a palavra de Deus como única regra de fé e prática para as nossas vidas. E como filhos de Deus e discípulos, vivemos para a glória de Deus. Foi até aqui que eu fui com vocês, no último sermão, e agora eu quero olhar para o nosso texto e dar prosseguimento. Hoje nós vamos aprender mais 3 características de um verdadeiro discípulo de Jesus. Portanto, a 6ª característica é que um discípulo de Jesus, um filho de Deus, ele é protegido pelo Pai. Está e sempre será protegido por seu Pai. Como nós bem sabemos, nós estamos naquela terrível e sombria noite em que o Senhor Jesus Cristo foi traído. Temos informação que Judas Iscariotes está a caminho, ele está vindo já para entregar Jesus. Ele está acompanhado das autoridades do templo e ele vai ser preso. Então restam poucos minutos para Jesus na presença dos seus discípulos. E ele vai utilizar os seus últimos minutos para interceder por eles. Mas não é apenas uma intercessão. Essa intercessão também, ela é carregada de consolo. Jesus, nessa oração, se dispõe a falar dos discípulos, de suas qualidades. Assim, era uma maneira de fortalecer a fé deles. Então Jesus está aqui usando os seus últimos minutos para confortar e consolar os seus discípulos, porque em breve ele vai voltar para o Pai, conforme ele tem anunciado desde o capítulo 13. Nós sabemos que os discípulos de Jesus, eles estão nesse momento angustiados, porque eles sabem que Jesus vai partir. E agora eles estão diante de Jesus, naquele jardim, naquela noite sombria, e o Senhor Jesus, apesar de faltar poucos minutos para o martírio, ele se põe a confortar, consolar os seus discípulos. E nesse trecho que está diante de nós, o Senhor Jesus afirma claramente que eles não ficarão sem a proteção. Como nós podemos perceber no versículo 12, parte A, que está projetado para você, até o presente momento, o Senhor Jesus garantiu a proteção deles. Está aí. Enquanto estava com eles, eu, Jesus falando, os protegi e os guardei no nome que me deste, no poder, na autoridade que me deste. Agora, a grande questão é, o que fazer quando aquele que nos protegeu até o presente momento voltar para o Pai? A questão é, quem nos protegerá?
Quem vai nos defender, quem vai nos proteger? Porque aquele que nos protege, ele vai embora, ele vai voltar para o Pai. E a resposta de Jesus está no versículo 11, parte A. O próprio Pai vai proteger os discípulos de Jesus. Veja aí. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste. Então, o Pai se encarrega de defender, de proteger, de guardar os seus discípulos. E essa verdade de que nós somos protegidos por Deus deve ser algo que traz consolo e conforto aos nossos corações. Mas essa verdade também, ela não é novidade no Evangelho de João. Nós já vimos isso algumas vezes aqui nesse Evangelho. Inclusive, quando nós estudamos lá no capítulo 10, você deve se lembrar daquela figura do pastor e da ovelha, do pastor que cuida, que protege a ovelha. Nós percebemos ali um cuidado pastoral. Aquela ovelha dá vida pelo seu rebanho, aquele pastor dá vida pelo seu rebanho. E esse pastor é Jesus Cristo. E naquela oportunidade, quando nós estudamos, nós aprendemos que podemos e devemos ficar tranquilos, porque todos nós estamos nas mãos do Pai e do Filho, por isso estamos protegidos. Vamos recordar de maneira breve o que nós aprendemos lá no capítulo 10. Nós, no capítulo 10, versículo 28 e 29, nós aprendemos 3 coisas. Nós aprendemos que, como discípulos de Jesus que somos, nós podemos descansar nele, porque recebemos dele a vida que é eterna, a vida eterna. E saber que recebemos a vida eterna é algo que nos dá segurança. Significa que a sua vida, você nunca vai mais perdê-la, porque ela é eterna, ela é perene. Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna, nesse trecho que está projetado para você. Seguindo esse trecho ainda, a seguir Jesus disse assim, jamais perecerão. Então a segunda informação que nós temos, que nos traz essa garantia, essa proteção, é que enquanto discípulos e ovelhas de Jesus, jamais pereceremos. Jamais pereceremos. É enfático, jamais pereceremos. Essa verdade também não é novidade. Veja, João, ele trabalha com repetições, porque Jesus fazia isso com certa frequência. Porque nós sabemos que o aprendizado se dá mediante repetições. A lei foi repetida em Deuteronômio. Você vai perceber nos evangelhos inúmeras repetições. Você já viu eu falando inúmeras vezes a mesma coisa. Por quê? Porque o ensino é cíclico, você precisa voltar aos fundamentos. Nós já aprendemos lá no capítulo 6, versículo 37 ao 40, também essa verdade que está projetada aí para vocês. Todo aquele que o Pai me dá, Jesus disse, esse virá a mim. Então preste atenção. O Pai dá, e esses que o Pai dá, vai até Jesus. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Segurança, perseverança, proteção, não vou lançar fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E qual é a vontade daquele que enviou Jesus? A vontade é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Nenhum eu perca de todos que me deu. Se você foi dado por Deus Pai a Jesus, porque você é um discípulo, e você foi a Ele, Ele não vai lançar você fora de modo nenhum. Porque Ele veio a esse mundo, Ele desceu dos céus para fazer a vontade do seu Pai. E a vontade do Pai é que Ele não perca nenhum dos que o Pai deu para o Filho, Jesus Cristo. E aí nós temos ainda mais uma segurança, mais uma garantia. O Senhor complementa esse texto dizendo, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Veja quanta segurança nós temos, quanta proteção nós recebemos do Filho e do Pai. Como discípulos de Jesus, estamos protegidos. Em terceiro lugar, nós aprendemos também lá no capítulo 10, que as ovelhas de Jesus, elas estão protegidas, porque elas estão nas mãos do Pai e também nas mãos de Jesus. Veja aí. Eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus Cristo está dizendo isso. Ninguém as arrebatará das minhas mãos, ou da minha mão. E ele continua, aquilo que o Pai me deu, a saber, o rebanho, é maior do que tudo. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Percebe?
O Senhor Jesus assegura que ninguém pode arrebatar a sua ovelha da sua mão, e depois ele assegura que ninguém pode arrebatar a ovelha da mão do Pai. Que verdade sublime é essa? Quanto consolo e segurança nós temos, sabe por quê? Porque eu e você estamos no lugar mais seguro de todo o universo. De todo o universo, nós estamos nas mãos do Pai e nas mãos do Filho. Quem poderá se levantar contra o eleito, um filho de Deus? Será que Satanás tem poder sobre os filhos de Deus? Ele só pode agir na sua e na minha vida, se Deus assim permitir. Estamos seguros. Por isso nós cantamos um cântico de vez em quando aqui chamado Que Segurança Sou de Jesus. Se nós somos de Jesus, isso significa para nós que não há mais nenhuma condenação, porque nós estamos em Cristo. Significa que nós fomos adotados por Deus. Agora somos filhos de Deus. Significa que nós temos o Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas. Que nós temos o Espírito Santo intercedendo por nós constantemente. Viu quanta segurança nós temos? Viu quantos privilégios nós temos por sermos ovelhas de Jesus Cristo? Quando nós olhamos para o capítulo 8, que é um capítulo longo e fantástico, eu até gostaria de ler todo ele aqui com você, mas fica de tarefa para você ler na sua casa. Eu quero ler do versículo 31 ao 39 apenas e responder aqui algumas perguntas que foram feitas aqui no texto. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Ninguém. Nada. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Resposta, sim, dará. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta, ninguém. Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Resposta, ninguém. Por quê? Porque é Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada disso poderá nos separar do amor de Cristo. Porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte. O dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo arremata dizendo assim, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim sendo, recebemos de Jesus a proteção e recebemos também de Deus Pai a mesma proteção. Estamos protegidos. Mas a próxima característica presente no nosso texto, voltando para João capítulo 17, versículo 12, parte B, a segunda característica de um verdadeiro discípulo é que eles são preservados até o fim. Aqui é um complemento do ponto anterior. Seremos preservados até o fim, garantido, é a certeza, é a segurança da nossa salvação. E aqui é importante você pensar comigo no raciocínio lógico por detrás da famosa tulipe, conhecido como 5 pontos do calvinismo. Veja bem, vamos lá para o primeiro ponto. Se o homem já nasce com uma natureza caída, incapaz de seguir a Deus, por causa da sua natureza corrompida, isso significa que ele não pode fazer nada para reverter a sua condição diante de Deus. Porque ele é inimigo de Deus. O que ele precisa? Ele precisa de uma ação incondicional, uma ação que não dependa da condição dele, porque se depender da condição dele, permanece condenado. Então Deus elege o homem incondicionalmente. E esses que ele elegeu, Jesus derrama o seu sangue por eles, então eles têm seus pecados expiados por causa do sangue de Jesus. Mas enquanto ele está nesse mundo, enquanto ele não conhece a Jesus, ele precisa crer em Jesus. Ele precisa ir até Jesus. Só que ele não pode ir por causa do seu pecado. Então a graça irresistível de Jesus o atrai, de forma que ele vai até Jesus Cristo. E aí ele é salvo. Quando você olha todo esse contexto, que parte da depravação do homem, da ação incondicional de Deus, da atração de Jesus Cristo com sua graça irresistível, ciente de que ele morreu pelos seus eleitos,
Então, o último ponto, ele é uma conclusão óbvia. Esses, então, serão preservados até o fim. É a doutrina da perseverança dos santos. Eu quero que você olhe aqui para o texto, que está diante de nós, perceba essa realidade aqui no texto, dessa perseverança ou da preservação dos santos. Enquanto estava com eles, Jesus disse, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Todos aqueles que foram dados pelo Pai ao Filho, que foram atraídos até ele disse que não lançaria fora. E agora ele está garantindo que nenhum dos seus discípulos se perdeu. E aí, nesse momento da história, você está pensando assim, peraí, não é bem assim. Afinal, tem um que se perdeu ali dos discípulos de Jesus. O Judas Iscariotes não conta? Aí Jesus responde na sua oração, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Eu já preguei sobre Judas aqui do capítulo 13. Você deve se lembrar, e eu vou apenas mencionar algumas coisas de maneira muito breve mesmo por conta do nosso tempo, mas se você quiser entender melhor essa questão de Deus destinar, de Judas ser destinado à perdição para o cumprimento das Sagradas Escrituras, depois você procura lá no canal da igreja que você vai achar. Então, sobre a traição de Judas, eu quero brevemente lembrar vocês de 3 fatos, porque o texto fala de Judas, eu preciso fazer isso. Primeiro, a traição de Judas era previsível. Previsível para quem? Para os discípulos, certamente que não. Quando o Senhor Jesus disse que havia um traidor no meio deles, eles não chegaram à conclusão, nós sabemos, é Judas. Todo mundo sabe aqui, Jesus, é o Judas. Os discípulos não sabiam, eles ficaram ainda em dúvida, quem será que é? Até Pedro pede para João perguntar para o mestre. E o texto diz que eles pensaram que Judas, quando saiu, ele saiu para cuidar das questões relacionadas à festa da Páscoa ou para levar dinheiro aos pobres. Então não era previsível para eles, mas para Jesus era. Jesus sabia desde o princípio quem era Judas. Jesus sabia do caráter de Judas, sabia das suas intenções e suas inclinações. Inclusive, o Senhor Jesus chamou Judas por causa disso, por causa das suas inclinações. Veja o versículo 18, lá do capítulo 13. Jesus disse assim, eu não estou me referindo a todos vocês, porque eu conheço os que eu escolhi. Estava se referindo aqui a Judas Iscariotes. Ele continua dizendo, mas isto acontece para que se cumpra as Escrituras. E aí ele vai citar um trecho aqui de um salmo. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Não estou, Jesus disse, eu estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Ou seja, Jesus sabia de antemão quem era o tal do Judas. E o evangelista João vem mostrando que Jesus já sabia desde o princípio que ele era o traidor. Lá no capítulo 6, versículos 70 a 71, Jesus respondeu assim, não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é o diabo. Isso lá no capítulo 6. Um de vocês é o diabo. E João complementa dizendo, Jesus se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes. O mesmo ocorreu no capítulo 12, versículo 4 a 6. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários? E aí João diz que ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. 13:2, estava sendo servido o jantar e o diabo havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. 13:10 e 11, respondeu Jesus, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Percebe que Jesus sabia de antemão quem era o tal do Judas Iscariotes? Então era previsível para Jesus, porque Jesus, ao escolher Judas, sabia exatamente quem ele é. Quem ele é. E Jesus está alertando os seus discípulos para que quando acontecesse a traição, que vai acontecer daqui a pouco, os discípulos soubessem que Jesus é Deus. Também
A traição de Judas ela é profética, inclusive isso está presente no nosso texto. Veja aí. Mas isto acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. O Senhor Jesus está citando aqui o Salmo 41. E o Salmo 41 foi escrito por Davi num contexto de traição. Não sabemos se é Joabe que estava traindo Davi ou Aitofel, um dos dois. E o Senhor Jesus, ele encontrou no verso 9 uma profecia acerca de Judas Iscariotes. Essa versão que nós usamos aqui na língua portuguesa é um pouco suave. Mas a ideia no original, a ideia no grego, é a ideia de alguém levantar o seu calcanhar para dar coice como um animal que golpeia com coice. Quando nós olhamos para Atos capítulo 1, versículos 16 e 17, nós encontramos o apóstolo Pedro discursando a um grupo de aproximadamente 120 pessoas. E em um determinado momento desse discurso, ele resolveu falar da traição e da morte de Judas Iscariotes como sendo algo profético. Ele disse assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Cumprimento profético. E aí talvez a pergunta que fica quando se estuda um tópico como esse é: tá, se era profético, então Judas é inocente? Se não havia possibilidade disso não acontecer, e não havia mesmo, porque isso é um decreto, então o tal do Judas é inocente, ele foi apenas uma marionete, uma peça nesse tabuleiro que foi movimentado para um fim. Coitado do Judas, tadinho dele. Nada disso. Nós encontramos, nesse ponto, nesse tópico, nós encontramos duas afirmações que precisamos fazer. A primeira é que a traição de Judas foi de fato um decreto. Nosso texto diz que ele estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Isso significa que isso não tinha a menor chance de não acontecer. Isso ia acontecer, e de fato aconteceu. E Judas, então? Ele é inocente? Aí nós encontramos a segunda verdade sobre esse tópico. Judas não é inocente, porque ele é responsável por seus próprios atos. Aqui nós encontramos aquela velha tensão entre o decreto e a responsabilidade humana. E eu preciso destacar que o decreto não anula jamais a responsabilidade do homem. Judas é ao mesmo tempo culpado dos seus atos e ao mesmo tempo um personagem que cumpriu um decreto de Deus. E nós percebemos em Mateus essa tensão. Veja aí, Mateus 26, 24. Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai conforme tudo que está escrito a seu respeito. Pode isso aqui não acontecer? É evidente que não. Jesus veio a esse mundo para cumprir o propósito eterno de Deus, o pacto eterno de redenção. Então, sem chance disso não acontecer. Mas Jesus continua. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Responsabilidade humana, ele foi punido por conta dos seus atos. O fato é que Judas não era alguém santo, perfeito, justo, moralmente correto, e aí ele se corrompeu porque um decreto foi lançado sobre ele, agora você vai ter que ficar mal para trair Jesus. Tadinho do Judas. Muito pelo contrário, Jesus escolheu alguém com uma inclinação, com um caráter corrupto, alguém cheio de ganância, um ladrão. Jesus o colocou para cuidar do dinheiro, sabendo do seu caráter. Então, Judas apenas seguiu o que sua natureza manda e ao mesmo tempo cumpriu um decreto divino. Isso mostra o controle de Jesus sobre toda a história, inclusive sobre a história do traidor. Porque a traição de Judas não foi uma surpresa para Jesus, mas foi um cumprimento de profecias e o plano eterno de Deus sendo executado. A morte de Jesus pela traição de Judas, com a participação de Judas, também é necessária. Foi necessária. Sabemos que a missão de Cristo é a missão da cruz. O alvo de Jesus Cristo foi a cruz. Mas para que o nosso Senhor Jesus fosse para a cruz, foi necessário a presença de inúmeros personagens. Foi necessário, por exemplo, um Pilatos medroso, covarde. Foi necessário o sumo sacerdote Caifás, um homem corrupto e perverso. Foi necessário um sinédrio corrompido.
foi necessário um monte de judeus clamando por crucificação. E foi necessário também um traidor, Judas Iscariotes. Todos esses personagens, eles não são acidentais na vida de Jesus. Todos eles foram escolhidos de acordo com a vontade de Deus para cumprir o desígnio de Deus. E o desígnio de Deus era a sua cruz. Nós vamos para a última verdade, presente em João capítulo 17. O verdadeiro discípulo vive em unidade. Volte lá para o versículo 11, parte B. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste. Olha a parte final. Para que sejam um, assim como somos. Unidade. Jesus está orando e está dizendo nesse exato momento que os discípulos de Jesus devem ser unidos. Mas que tipo de unidade é essa? A mesma unidade presente na Santíssima Trindade. Está vendo o padrão de unidade que é exigido de nós? O Senhor Jesus, ao orar pelos discípulos e orar por nós, Ele disse assim, para que eles, esse povo, esse grupo, sejam unidos. Um. E unidade não tem nada a ver com uniformidade. Não é para todo mundo ser igual. A gente olha aqui, ó, tudo diferente. Mas a unidade não tem nada a ver com uniformidade. É possível haver unidade, mesmo havendo uniformidade, não havendo uniformidade. Quando você olha lá para 1 Coríntios, quando Paulo fala sobre os dons ou sobre o corpo de Cristo, você percebe que um é pé, um é mão, uma orelha, um é uma encravada. Cada um é alguma coisa no corpo de Cristo. Cada um é uma coisa no corpo de Cristo, cada um tem a sua importância no corpo de Cristo. E o seu corpo, aí que você tem, é unido. Ou você veio para cá, deixou o pé lá no carro, deixou a mão lá em casa, você não fez isso. Você trouxe todo o seu corpo, apesar de ser divergente, de haver divergência entre a sua mão e o seu pé, cada um tem uma função diferente, não é a mesma coisa. O fato é, irmãos, que uma das grandes marcas de um discípulo de Jesus é que eles vivem em unidade. E também eu tenho que alertá-los que essa é uma área que é mais negligenciada dentro do corpo de Cristo. O Senhor Jesus ora para que os discípulos sejam unidos, mas se tem algo difícil para os membros de uma igreja, é a tal da unidade. E é a perseverança na unidade. E isso não é um problema só dessa igreja. Pode perguntar para qualquer igreja por aí. É uma luta constante manter a unidade. Como é difícil isso. E se tem uma área que Satanás atua e ataca, pode ter certeza, é na área da unidade. Ele vai fazer de tudo para destruir essa unidade. E infelizmente, muitos crentes se deixam seduzir por Satanás. Acabam dando ouvido para Satanás e de forma intencional ou não, acabam pecando contra o Senhor, gerando discórdia, desunião entre os membros da igreja. Quando nós estudamos o capítulo 2 de Efésios, já há muito tempo, nós aprendemos ali que havia nos dias de Jesus também, nos dias de Paulo, uma terrível rivalidade entre judeus e gentios. Nós sabemos que judeus e gentios não se davam bem, judeus não gostavam de gentio de jeito nenhum, e gentio provocava os judeus. Inclusive, no templo, havia uma pequena muretinha, de 1 metro e pouquinho. Essa muretinha separava o pátio dos judeus do pátio dos gentios. E ai de um gentio cruzar para dentro do pátio dos judeus. Inclusive havia uma plaquinha, ou várias plaquinhas espalhadas em cima dessa muretinha, dizendo que se o gentio ultrapassasse aquela linha, ele ia morrer. E morria mesmo. E morria mesmo. Havia um muro literal de separação. E Paulo, tendo isso em mente, se lembrando dessa muretinha, ele então escreve lá no capítulo 2 de Efésios, versículo 11 a 22, o seguinte. Portanto, está falando para uma igreja de gentios, tá? Lembre-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão. Ou seja, vocês nasceram não judeus. Vocês são incircuncisos, porque vocês não são judeus. E aqueles que são judeus, ou são circuncidados, chamam vocês incircuncisos. Porque eles foram circuncidados naquela circuncisão feita por mãos humanas.
E que naquela época vocês, gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estrangeiros quanto à aliança da promessa, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Essa era a situação do gentio. E agora Paulo disse assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe do povo de Israel, afastados das alianças, das promessas, agora vocês foram aproximados. Mediante o quê? O sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, destruiu a barreira, o muro de separação, ou muro de inimizade, dependendo da sua versão. Veja, Ele fez de ambos um só, e derrubou, quebrou, anulou, destruiu o muro de inimizade, o muro de separação, anulando em seu corpo pela lei dos mandamentos expressa em ordenança. O objetivo dele, de Deus, era criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois, judeus e gentios, onde? Cada um com a sua igreja, cada um para um lado? Não, os dois num único corpo, por meio da cruz, pela qual ele, Jesus Cristo, destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz aos que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós, Paulo como judeu falando, temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito, eles também têm. Consegue perceber o que Deus fez em Cristo Jesus? Ele derrubou aquele muro de separação que havia entre judeus e gentios e colocou ambos no mesmo corpo. Agora judeu e gentio têm que conviver junto, têm que se amar. Se tem um povo diverso aqui, ou com pensamentos, ideias diferentes, era o gentio e o judeu. Um gentio é um não judeu, para que você saiba. Foram colocados no mesmo corpo e agora precisam viver em unidade. Unidade que foi criada pelo próprio Deus. Compete aos membros da igreja apenas manter a unidade, porque a gente não cria unidade. Agora, preste atenção. Quando eu e você agimos de forma maligna, rompendo a unidade da igreja, saiba, nós estamos a serviço de Satanás. É isso que nós fazemos. Nós trabalhamos para Satanás quando nós agimos de maneira maligna, colocando a unidade da igreja em risco. A obra de Jesus foi quebrar o muro de separação. E às vezes eu e você vamos lá e colocamos tijolinhos ali entre irmãos, usando talvez a nossa língua, a nossa maledicência, nutrindo sentimentos malignos. E isso é obra de Satanás. Jesus derrubou o muro. Satanás quer reerguer e por vezes ele vai usar a minha e a sua vida para fazer isso. Paulo, a partir do capítulo 4 de Efésios, ele nos ensinou como viver dentro da comunidade da fé. Você deve se lembrar que a partir do capítulo 4, Paulo começa a ensinar como viver no lar, como viver no trabalho, como viver em vários lugares. Ele também ensinou como viver dentro da comunidade da fé. E eu quero relembrar com vocês, olhando para o capítulo 4, versículo 3. Nós vamos do 2 e para o 3, mas eu vou começar com o 3. O verdadeiro cristão, ele deve viver de forma a preservar a unidade construída por Deus. Veja o versículo 3. Fazendo tudo, se você quiser grifar, essa é a palavra que você precisa grifar aí. Fazendo tudo. O que é tudo? É tudo. Para quê? Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, é notório que a ênfase de Paulo nessa porção é a unidade. Basta você olhar os versículos anteriores. Paulo está falando do corpo de Cristo. E ele está afirmando claramente que o cristão que vive dentro da comunidade deve viver em unidade, em união. O que nós vamos perceber no segundo versículo é sobre atitudes que promoverão a unidade da igreja. E se essas atitudes que nós encontraremos a seguir no versículo 2 não estiver presente na minha e na sua vida, então comprometeremos a unidade dessa igreja. Por isso, eu e você somos convocados por Paulo, pela palavra de Deus, para batalhar pela preservação dessa unidade. E saiba, qualquer um aqui que de alguma forma cooperar para a quebra dessa unidade, estará de maneira maligna se levantando contra a obra de Deus.
e esses tais sofrerão consequências desse maldito e abominável pecado. Dessa forma, nós devemos obedecer ao que Paulo ordena aqui. O que Paulo ordena, devemos fazer tudo, absolutamente tudo para preservar a unidade, nada menos do que tudo. A partir de agora, eu quero, junto com vocês, voltar agora para o versículo 2. Vamos aprender com Paulo acerca de algumas atitudes que nos ajudarão a manter a unidade da igreja. E a falta dessas virtudes que Paulo apresenta aqui levará a igreja a não ter unidade. Quais são então as atitudes que nos ajudarão a manter a unidade desta igreja? Nós encontramos no versículo 2 do capítulo 4 as atitudes que Deus espera de mim e de você nessa comunidade. Vamos lá? O versículo 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Vamos separar esse texto. Vamos começar pela humildade. Nos dias de Paulo, a palavra humilde era algo desprezível, algo escanteado, algo marginalizado. Naquela sociedade era considerado como algo servil e abjeto. Ser alguém humilde não era alguma coisa boa. Mas o cristianismo, por causa de Jesus Cristo, deu um significado diferente para a palavra humilde ou humildade. Por quê? Porque o Senhor do universo foi um servo humilde. Então a humildade passou a ser uma característica daqueles que são discípulos de Jesus. Inclusive, quando você lê o capítulo 2 de Filipenses, lá no versículo 8, é dito que o Senhor se humilhou até a morte, e morte de cruz. Assim sendo, a humildade é uma atitude esperada de qualquer cristão. Todo cristão precisa de humildade. Precisa ser humildade. Qualquer cristão que tenha compreendido a verdade que temos aprendido aqui no Evangelho de João, sobretudo lá no capítulo 6, que também aprendemos em Efésios, sobretudo Efésios capítulo 2 e Romanos capítulo 3. Qualquer cristão que tenha aprendido a doutrina da depravação total, vai ser humilde. Com certeza. Porque a humildade parte da compreensão correta de quem nós somos, do que éramos. Se você não sabe quem você era, ou se você não sabe quem você é, ou o que você seria se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, você não vai ser humilde. A humildade, ela é fundamental para a manutenção da unidade. Porque uma pessoa orgulhosa, ela tende a ter uma visão elevada acerca de si mesma. E uma visão muito baixa e desprezível acerca dos demais. Ninguém chega aos meus pés. Ninguém consegue ser como eu sou. Ninguém faz as coisas do jeito que eu faço. Pessoa orgulhosa. Tem uma visão elevada acerca de si e uma visão desprezível acerca dos demais. É isso que o orgulho faz. O orgulho é aquele, o orgulhoso ou orgulhosa é aquela pessoa que acha que sempre está com a razão. Os demais estão sempre errados. Está todo mundo errado, só eu tenho a razão. O orgulhoso é aquele que é um leão. Ele vai para cima quando os outros erram. Ele é um leão quanto aos erros dos outros, mas quando erra, é um gatinho, mansinho, que clama por misericórdia, mas os mesmos não têm misericórdia dos outros. Orgulho, porque se acham melhores. Veja como o orgulho coloca a unidade da igreja em risco, porque se o orgulho me faz enxergar melhor do que os outros, lógico que eu vou comprometer a unidade da igreja. Porque eu vou para cima, eu vou maltratar aquelas pessoas que eu julgo que são inferiores a mim. Eu vou desprezá-las, porque eu sou orgulhoso. O orgulho quebra a unidade da igreja. Por isso Paulo diz que é preciso humildade. É considerar, e humildade, aqui olhando para Filipenses, é considerar não os outros inferiores a si, mas superiores. Esse é o padrão que a Bíblia exige de nós. Outro ponto que é exigido aqui no texto de Efésios é a mansidão. Paulo disse, com toda humildade e mansidão. A palavra que foi usada por Paulo aqui nesse texto era comumente usada para animais domesticados. Sabe aquelas feras selvagens que elas são adestradas? Então, isso, por si só, essa palavra já diz muita coisa, né? Já diz muita coisa. Fica fácil a gente entender o que é um animal domesticado. Um animal domesticado é uma fera selvagem que aprendeu a ter controle sobre seus instintos vorazes.
Já não ataca mais as pessoas, aprende a se controlar, não age de acordo com os seus instintos vorazes. E uma pessoa mansa é aquela pessoa que consegue se controlar. Ela é domesticada pela palavra de Deus, ela é domesticada pelo Espírito Santo. Ela vai controlar, sobretudo, a sua maldita língua. Se tem um pecado grave dentro da comunidade, é sempre a língua. Porque é com ela que nós atacamos, ou é com ela que nós difamamos, é com ela que nós blasfemamos, é com ela, com ela. É um órgão pequeno, capaz de incendiar. Capaz de incendiar. É preciso domesticar esse animal selvagem que está dentro da nossa boca, chamado língua. É preciso controlar a nossa língua, é preciso controlar os nossos desejos, é preciso controlar os nossos impulsos, é preciso controlar o nosso temperamento. Nós não somos animais irracionais, mas às vezes agimos de maneira pior do que um animal domesticado. Stótes diz que a mansidão é a qualidade de uma personalidade forte, que é ao mesmo tempo senhora de si mesmo e serva de outras pessoas. É saber se controlar, é saber se dominar. Você tem uma personalidade forte? Sim, eu também tenho. Mas essa personalidade não pode ser senhor sobre a sua vida. Você tem que ser senhor sobre a sua personalidade. Porque você é servo de outras pessoas. E aqueles que não conseguem controlar os seus impulsos explosivos, esses tendem a colocar a unidade da igreja em xeque também. Porque tais pessoas, elas possuem pavio curto, se explodem por qualquer motivo e acabam vomitando palavras agressivas contra aquele que Deus ama, contra o próximo. Aqueles que agem assim demonstram que não têm domínio próprio nenhum. São dominados por seus mais perversos instintos. Estão pecando contra Deus e pecando contra o corpo de Cristo. Tais pessoas quebram a unidade da igreja, pois se afastam dos demais por falta de humildade e mansidão. Duas virtudes que foram encontradas no meu e no seu Senhor Jesus Cristo. Ele disse assim: tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Essas duas características precisam estar presentes na minha e na sua vida, porque estavam presentes na vida de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, longanimidade. É uma palavra até difícil de falar de manhã. Lá no acampamento, essa palavrinha enroscou lá, que era de manhã, todo mundo com sono. Mas o que é longanimidade? Paulo diz aí, com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Dependendo da sua tradução, você vai encontrar a palavra paciência, que fica mais fácil de você entender, é ter paciência. A ideia aqui da palavra é você aguentar com paciência pessoas provocantes. Esse é o sentido da palavra. E no corpo de Cristo, como em todo lugar, sempre haverá pessoas com temperamentos difíceis. Pessoas difíceis que precisarão contar com essa virtude na vida dos demais. É preciso paciência. É preciso muita paciência. E se o corpo de Cristo, ou se todos os membros não tiver paciência, como lidar com pessoas difíceis? Há um velho ditado que diz que a paciência tem limites. Paulo não concorda com isso de jeito nenhum. Para Paulo, a paciência do cristão não tem limite nenhum. Lembra do versículo 3, onde ele diz que devemos fazer de tudo para preservar a unidade? Então, é preciso esticar a corda da paciência. Do contrário, não haverá unidade dentro da igreja. Então, veja só, Paulo diz que aqueles que são de temperamento difícil devem se controlar, se domesticar, e aqueles que não têm esse temperamento devem ter paciência com aqueles que têm esse temperamento. Deve ser longânimo, deve ter paciência, deve suportar em amor. Paulo também diz que é preciso o amor. Paulo disse assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Às vezes nós temos uma ideia errada quanto ao significado da palavra suportar presente aqui no texto. Às vezes nós brincamos e usamos assim: meu irmão, vou ter que suportar você é insuportável, mas a Bíblia manda eu te suportar você. Não é essa a ideia. A palavra que Paulo usou aqui traz a ideia de você manter-se firme ao lado, de você sustentar alguém, carregar alguém, servir de suporte para alguém.
A ideia de você carregar alguém na guerra caído, abatido, você ser o braço, o ombro para carregar aquela pessoa que foi ferida, isso é o suporte aqui. E o suporte é feito em amor. A ideia então é que nós devemos servir de suporte, de amparo para irmãos que são fracos na fé. Porque geralmente os irmãos que são fracos na fé são aqueles que estão comprometendo a unidade da igreja. Então aqueles que são fortes devem chegar ao lado desses e suportá-los em amor, servir de suporte. E suportar em amor implica um monte de coisa. A exortação piedosa, a correção, orar junto, amor e tudo o processo de discipulado que vocês já sabem. Suportar em amor é a manifestação prática da paciência. Para ser paciente com alguém difícil é preciso amor. Senão você não vai ter paciência, coisa nenhuma. Paulo sabe que o amor cristão é a base de toda a unidade da igreja. A igreja é edificada em Cristo, o Deus da cruz, que provou e demonstrou o seu amor. Por isso, lá no capítulo 3 de Efésios, Paulo orou assim. Ele pediu a Deus que o amor esteja arraigado e alicerçado no coração daqueles irmãos. Arraigados e alicerçados. Duas palavrinhas importantes. Raiz, arraigada, aquela raiz profunda que você não consegue arrancar uma árvore com a força do seu braço. Alicerçado, aquele prédio que foi construído em cima de um alicerce, um fundamento do qual você não consegue derrubar aquela construção. E precisa isso estar no coração dos irmãos da igreja. O amor. Então podemos dizer que o amor produz humildade, mansidão, paciência e nos dá forças para suportar nossos irmãos. De forma que, se não houver amor, a unidade da igreja estará em xeque. Eu não sei se você conseguiu perceber o quanto Deus leva a unidade da igreja a sério. Parte da sua obra foi gerar essa unidade, derrubando o muro de separação. Deus leva isso muito a sério e nós também devemos levar. Note o versículo 20 da oração do capítulo 17. Nós não estamos ainda nesse texto, mas Jesus vai falar dessa unidade também lá no versículo 20. Jesus disse assim: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Não estou orando apenas pelos 12, ou os 11, né, Judas não estava ali, que estão aqui na minha frente, mas também por aqueles que crerão em mim. Ele está orando por nós. Ele está orando por todos os crentes que ainda crerão em Jesus, ainda não são crentes, mas crerão em Jesus. Também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. Veja aqui a unidade. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Nós temos que ter essa unidade, é Pai e Filho, nós no Pai e no Filho, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Para quê? Para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós precisamos entender que precisamos aperfeiçoar a unidade. A unidade nunca vai ser perfeita aqui nessa terra. Por isso estamos em constante aperfeiçoamento, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste. Amém. Meus irmãos, diante de tudo isso, de tantas questões, de tantos pontos relacionados à unidade, eu quero, junto com vocês, responder algumas perguntas, ou levantar algumas perguntas para que você reflita. E eu peço, por favor, que você não pense em outra pessoa além de si mesmo, nesse momento. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, e eu não quero que você pense, esse aqui é o irmão Ciclano, essa aqui é a irmã Beltrano. Pense em você, avalie a sua vida, faça como eu fiz na minha. Avalie. Veja se você não é alguém que está colocando a unidade da igreja a sério. Então aqui vai algumas perguntas para a sua reflexão também. Será que temos levado a sério a unidade da igreja? Será que você já parou para pensar o quanto é grave você se levantar contra aquilo que Cristo fez? Se você menospreza ou é um agente de Satanás, quebrando a unidade da igreja, isso é muito sério, isso é um pecado grave. Então, será que nós, de fato, temos levado a unidade da igreja a sério?
Outra pergunta para a sua reflexão. Será que eu e você temos feito de tudo, usando as palavras de Paulo, para manter o vínculo da paz? Será que nós temos feito de tudo para manter o vínculo da paz como nós nos comprometemos lá no pacto de membresia, inclusive? O primeiro parágrafo do nosso pacto de membresia, ele fala da unidade. Ele fala de unidade. Ali os membros se comprometeram a orar e trabalhar pela unidade do Espírito no vínculo da paz. É isso que você, membro dessa igreja, se comprometeu. Veja como é importante, inclusive é o primeiro ponto do pacto. Então uma pergunta para você. Você que é membro dessa igreja, você de fato tem levado isso a sério? Ou você é um instrumento de Satanás para semear desunião e discórdia no nosso meio? Será que você possui as características apresentadas no versículo 2 de Efésios 4? Ou seja, você é alguém manso como Jesus? Ou será que você é uma fera indomável como o diabo? Será que você é alguém pacificador, alguém que está sempre buscando pacificar as situações, ou você é alguém caçador de encrencas? E tem bastante. Será que você é um daqueles que dizem assim, pastor, eu sou bonzinho, mas se pisar no meu calo, o bicho pega? Domínio próprio. Se pisar no seu pé, você perdoa, porque você ama. Você não é vingativo. Se pisar no seu pé, você suporta. Você resiste ao seu instinto voraz que está dentro de você, porque você é dominado pelo Espírito Santo de Deus. É você alguém humilde como Jesus? Ou seja, você é alguém que considera o interesse dos seus irmãos acima dos seus próprios interesses, porque foi isso que Jesus fez. Será que eu e você temos sido pacientes com irmãos que são difíceis? Pessoas que, como dizem no Brasil, carne de pescoço. O pastor Luiz Saião diz que no mundo islâmico existem os xiitas. Na igreja evangélica existem os xaatos. Será que você é um xaato? Mas a grande questão é que vai ter esse tipo de pessoa em toda igreja. Pode ser que seja eu. Pode ser que seja você. Aqui não vai ser diferente. Mas é preciso que tenhamos paciência com o ritmo das pessoas. Cada um tem o seu ritmo. Precisamos ser paciente com essas pessoas. Você consegue ser paciente? Ou você é aquele leão que ruge quando os outros erram, mas quando você erra, aí você exige paciência das pessoas? Será que nós temos orado por pessoas difíceis? Às vezes a gente não ora, não. Nós não oramos às vezes, porque não temos paciência. Às vezes queremos que a pessoa funcione da mesma forma que nós funcionamos, que ande no mesmo ritmo que a gente anda. Cada um é diferente. O corpo de Cristo não existe uniformidade, é uma unidade na diversidade. E a gente acaba se irritando com pessoas que são difíceis ou pessoas que não se adequam ao nosso perfil. Meu santo não bate com essa pessoa, dizem ainda alguns crentes desinformados. Então, será que nós temos orado por pessoas assim? Será que nós temos buscado via discipulado ajudar essas pessoas? Ou não temos paciência para isso? Então, se as respostas elas forem negativas, isso revela que nós não temos amado nossos irmãos como Cristo nos amou. Se não estamos fazendo tudo para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, estamos pecando contra o Senhor, nosso Deus. E se de alguma forma essas questões te incomodaram, como algumas me incomodou, então lhe resta a você fazer a mesma coisa que eu fiz. Pedir perdão a Deus por desprezar a unidade de Cristo, a unidade criada pelo próprio Deus. E a partir de agora, batalhar, lutar, fazer o que Paulo mandou, de tudo para manter a unidade na fé. Nós vamos cantar agora uma música
que diz assim: eu sei que foi pago um alto preço. Eu quero que você preste bastante atenção que você vai cantar. Na última vez que cantaram essa música, eu falei algo lá, porque eu já estava pensando nesse sermão aqui. Às vezes a gente canta mentira. Às vezes nós cantamos só por cantar, abrimos a boca ali como um mantra, cantando as músicas. Mas preste atenção no que você vai cantar. Você vai dizer que você sabe que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Você sabe que foi pago um preço para que houvesse essa unidade. Quando que ocorreu essa unidade? Quando Jesus derramou a sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós, ele pensava no corpo de Cristo. Você vai cantar que ele nos via redimidos, ele olhou o seu povo, ele viu o seu povo unido, redimido por seu sangue, e esse povo unido está lutando o bom combate do Senhor, eles estão lado a lado trabalhando, a igreja edificando, eles estão rompendo as barreiras, derrubando as barreiras pelo amor. Aí você sabe que é difícil, tudo isso realmente é difícil, eu digo a você, tudo isso é impossível. A unidade é impossível, porque somos pessoas diferentes, com pecados diferentes. Mas aí você vai cantar, porque você está ciente disso, que na força do Espírito Santo, somente na força dele você pode dizer o que você vai dizer. O que você vai dizer na canção? Que você vai pagar o preço para ser um só coração no Senhor. Você vai pagar o preço. Paulo, quando disse lá em Efésios capítulo 4, versículo 2, ele disse, fazer de tudo. É pagar o preço para ser um só coração no Senhor. Nós sabemos que Satanás ele age para quebrar, romper a unidade da igreja. E você sabe disso também. E aí você vai cantar, eu sei que por mais que as trevas militem e nos tentem separar, nós vamos manter os nossos olhos em Cristo. Vamos manter os nossos olhos na cruz. Nós não vamos olhar para o irmão. Nós vamos olhar para a cruz. Nós não vamos olhar para Satanás, nós vamos olhar para a cruz. Se assim fizermos, nós vamos andar unidos. E nós vamos cantar isso agora.